Quero aproveitar que a igreja está de pé para ler o texto, o qual eu quero tomar base para transmitir o que está no meu coração, tendo em vista que é um congresso de jovens e como a temática é bem estimulativa. Segunda carta, melhor dizendo, a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Recapitulando: não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Muito pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Então eu quero agradecer ao pastor Paulo, presidente desta igreja, pela honra, pelo carinho, pela credibilidade, ao pastor Ronaldo, vice-presidente. Que Deus recompense-os ricamente por este convite. Em vossos nomes, agradeço a todo o ministério, a toda esta igreja. Agradeço ao presbítero Anderson, com todos que com ele administram, coordenam esta juventude, e obviamente ao presidente geral. Que Deus recompense-os por este convite. A mocidade, e fazendo agradecimentos a Deus por conhecer o pastor pessoalmente, rever pastor Orlando, não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida do pastor Claudinho, com sua família, pastor Misael, que desde a minha chegada em São Paulo tem me recepcionado de forma tão carinhosa que eu não tenho palavras à altura para agradecê-los. Amados, como o texto, a temática escolhida, ela é uma temática motivacional. Eu quero falar-lhes acerca de um contexto conhecido, de um contexto histórico, mas é a palavra que está no meu coração, para entendermos o que Paulo estimulou a um jovem em dias difíceis. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar. Quando nós observamos o livro de Samuel, os irmãos hão de convir que quando o povo abre mão da teocracia e o povo vai a Samuel e pede um rei, um homem que pudesse liderá-los contra os seus inimigos e que tivesse equidade e justiça. Então é quando Samuel vai a Deus, e Deus não desanima, Deus dá razão e ouve a voz do povo. Então é quando Deus vai na tribo de Benjamim, uma tribo muito conhecida no contexto de Judá, e obviamente ele escolhe um filho de um fazendeiro, criador de animais, um homem que diz a Bíblia que era o melhor. Portanto, quando Saul ele é apresentado, ele passa por 3 propósitos acerca. O povo queria um rei dentro de um contrato e de uma expectativa que liderasse, que cuidasse deles e com justiça e equidade. Então a Bíblia diz que Saul passa primeiro pela unção. Portanto, a oposição do norte não aceitou. Contudo, Saul volta a apresentar-se de novo e é rejeitado. Então, como Saul entra no cenário como guerreiro, a Bíblia diz que depois da primeira batalha ele é recebido por aclamação. Se os irmãos observar o contexto territorial, politicamente falando, Saul entra como rei, como guerreiro. Possa perceber que o reino não se desenvolveu como esperado, ou seja, então ele não tem
o carisma do povo, pois ele se dedicava à guerra e esquecia do povo. É quando isto o leva a perder este sentimento, ele se ensoberbece. Então agora vem Davi. Quando Davi vem, os irmãos percebam que quando Davi entra no cenário, ele não entra simplesmente em um contexto de guerra, mas num contexto normal. Ele entra por fé. Quando ele é conhecido no meio do povo, ele entra por fé, tendo em vista que é o primeiro desafio. Ele disse a Golias: tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel. E hoje toda a terra saberá que em Israel há um Deus que salva. Então, quando Davi se destaca, conforme em todo segmento, em todo sistema, trouxe inveja, porque agora Davi entra no coração do povo e Saul, revoltado com ciúme, tenta coibir a liderança de Davi. Ele foge com os irmãos, sabe a história. Agora o reino, ele entra em um contexto, porque Davi era do sul, então Davi, sendo do sul, havia o contexto do norte, por isso que ele só vem reinar sobre todo o Israel depois de muito tempo. Mas os irmãos vejam que Davi foi um rei de guerra, um rei sanguinário. Ele constituiu muitas vitórias. Não é à toa que ele se tornou o maior e o mais carismático rei de Israel. Até hoje é comentado por conta da justiça e da equidade que ele tinha. Ele tinha justiça e ele tinha igualdade com o povo. Portanto, passando ele, vem Salomão. Então, quando Salomão vem, vejam que Salomão não foi um rei de guerra, mas Salomão, ele entrou com a capacidade administrativa tal que estabeleceu aliança diplomáticas com os próprios inimigos. Então isso fez com que isto trouxesse sucesso a ele. Salomão organizou o seu reino de uma forma tão grande, tanto no contexto do imposto, como no contexto bélico, como na riqueza. Mas com o passar do tempo, o reino de Salomão foi abusivo, a ponto que agora os trabalhadores do norte, os que não faziam parte da cúpula, tinha que trabalhar para sustentar a regalia e o conforto do palácio. É aqui que quando os moradores do norte, como Salomão era do sul, e percebeu que estavam trabalhando para favorecer a riqueza, a luxúria do rei Salomão, levantaram-se uma revolta. Quando a Bíblia diz que um dos súditos de Salomão, chamado Jeroboão, quis levantar uma revolta porque não suportava mais os impostos e sobretudo do povo do norte. Então é quando Salomão fica sabendo e manda que mate Jeroboão. Então Jeroboão foge de Salomão e vai se esconder no Egito. Quando Salomão começa neste contexto, é por isso que a Bíblia diz que Salomão começa no final do reino oprimir o povo. Aquele reino que começou com sucesso esplendoroso, agora o seu luxo para manter o palácio e o reino, o povo pobre trabalhava para manter os impostos, eram mais do que os privilégios. Então, quando Salomão morre, então entra Roboão. Roboão, quando assume o poder, então o povo convida Roboão para uma reunião em Siquém, em praça pública, para apresentar os seus requerimentos, as suas demandas. Portanto, quando Roboão ele se estabelece
estabelece, vai para a reunião. O pedido do povo era só um: a equidade e a justiça. Os impostos tão altos, nós estamos trabalhando para suprir o reino, mas não estamos sobrevivendo. Então Roboão ouve o povo e volta para o palácio. É quando neste interim a Bíblia diz que os seus conselheiros disseram-lhe: ouve o povo, ouve o povo. Até aqui era só a dinastia de Davi. Então a Roboão não deu ouvido aos seus conselheiros e foi pedir conselho aos amigos de corte. Então estes jovens amigos disseram a ele: não ouve o povo. Se o teu pai foi duro, exige mais. Então é quando Roboão vai para o centro da reunião e diz que não vai ouvir o povo. Veja que ele diz: se o meu pai oprimiu vocês com chicote, eu vou ser mais duro do que ele, eu vou oprimir com vara de ferro. Então aqui o povo do norte não aceita e começam a gritar: nós já não temos parte com a dinastia de Davi, o que temos nós com Davi. Então diz a Bíblia e a história que o povo do norte partiu para o lado do norte, rasgando, abdicando a dinastia davídica, abrindo mão. E quando eles vão para o norte, mandaram chamar Jeroboão no Egito para liderá-los, para ser o seu rei. Agora a dinastia de Davi estava interrompida, ou seja, só Judá e parte da tribo de Benjamim ficaram no sul, e as outras mais partiram para o norte. Então Jeroboão agora lidera as tribos do norte, conhecida como Israel, e Judá e o sul como Judá. É deste contexto que aparece a segregação, porque a Bíblia diz, e a história, que agora com o advento que Salomão constituiu, os irmãos lembram que quando Salomão instituiu o templo de Deus, o próprio Deus disse: os meus olhos estão fitos e os meus ouvidos atentos às orações ou à oração que fizerem neste lugar. Então com isso Salomão proibiu qualquer tipo de culto em qualquer região. Todo lugar de adoração tinha que ser em Jerusalém. Isso implica dizer, para você entender, que quando o templo foi constituído, Salomão mandou fechar todas as congregações, desde sul a norte. Lugar de adorar é só no templo em Jerusalém. Agora com a divisão do reino, então as tribos que partiram para o norte tinham que vir a Jerusalém. É aqui que a Bíblia diz que Jeroboão não aceitou, porque ele sabia, como não tinha lugar de adorar só em Jerusalém, se ele libertasse o povo a vir, liberasse, então o rei e os sacerdotes poderiam conquistar o povo e o povo não voltar. É quando ele tem a ideia de constituir dois altares de adoração, um em Dan e outro em Betel, e ele estabelece o bezerro de ouro representativo para o povo adorar. Agora o povo do norte adorava e clamavam como uma tipologia ao bezerro de ouro, porque Jeroboão não deixou eles vir para Jerusalém. Então a discórdia começa aqui. O pessoal do sul guerreava e queria contra o norte, e agora para o pessoal do sul o norte se tornou impróprio e impuro, porque eles não vinham para Jerusalém para adorar. Então os irmãos percebem que essa disputa começa aqui. Para os de Judá, o povo do norte não era puro, mas com o advento da degradação das dinastias, tanto de Jeroboão como de Davi, então vem o cativeiro. Quando o cativeiro babilônico vem, então Israel perde o direito e a liberdade
verdade. Então o pessoal do norte é levado para a Síria e o pessoal do sul é levado cativo para Babilônia. Com o passar de 70 anos, agora eles voltam, mas voltam com a mesma discriminação e a mesma rixa. Do norte não se relacionava bem com o pessoal da Judeia. Com o passar dos anos, os irmãos hão de convir que quando Isaías, antes do cativeiro, entra no cenário, conforme o tema, ele está falando da restauração da dinastia de Davi. Quando ele diz, veja que o capítulo 40, ele é voltado para a vinda do Senhor e a majestade do Senhor. Isaías estava profetizando, consolai, consolai o meu povo, porque o Senhor, ele vem, ou seja, ele vinha fortalecer, estabelecer com justiça e com equidade a dinastia e o reino de Davi para sempre. Então, dentro deste interim, depois do cativeiro, agora o povo volta como escravo, volta para Jerusalém, deixa a escravidão para ter um sucesso de novo. Mas o povo não deu ouvido, o povo não quis recomeçar. Então vem o Império Grego Macedônio, e quando o Império Grego Macedônio vem, então este império, ele agora predomina e ele tira os nomes originais de todas as nações que eles conquistavam. Então agora a terra de Israel é chamada de Palestina. Então, com o advento do Império Grego-Romano, a Palestina era conhecida como o povo de Israel. 64 anos antes de Cristo é quando o general Pompeu, o general romano, ele sobrepuja o Império Grego-Macedônio na sua divisão, e o Império Romano predomina sobre toda a Palestina. Agora a Palestina era subalterna ao Império Romano. Então é quando o imperador romano agora precisava de alguém para dominar, para reinar a Palestina, e o critério de fidelidade, o critério principal era fidelidade. Então vai Herodes para a Palestina o Grande para reinar de norte a sul. Então agora o poder político, o poder politizador entra dentro do sistema religioso, porque agora o sistema religioso, os sacerdotes de Jerusalém estavam ligados direto ou indiretamente a Roma, porque agora o sacerdote, ele tinha o cargo na mão do império, e por não querer perder o cargo, tinha jogo de cintura, porque a religião agora era responsável pela ordem pública, pelo sagrado. Então o sumo sacerdote começa o grupinho. É aqui que surge, que eclode de uma forma excepcional nesse período intestamentário, os grupos religiosos conhecidos como saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos. Estes eram os grupos. Os irmãos, só para ter uma pálida ideia, os irmãos lembram algo similar. Os irmãos sabem que hoje nós temos vários grupos políticos na nossa federação, e cada um tenta conquistar a opinião do povo e a sua confiança, ou seja, para o interesse comum. Assim também era na época. Agora os saduceus brigavam para ter o domínio do povo. Do outro lado, os fariseus eram os dois mais potentes e mais importantes, tendo em vista que agora os saduceus, mesmo sendo formados pela
cúpula sacerdotal e os mais ricos de Jerusalém tinham o domínio de tudo, ou seja, eram eles que mandavam, eram eles que oficializavam os cultos em Jerusalém. Então eles agora mandavam, só que os saduceus, diz a Bíblia, tinha uma deficiência. Eles não acreditavam e não aceitavam a tradição oral dos judeus. Eles só acreditavam na Torá. Por isso que eles não acreditavam em espírito, em anjo, nem em salvação. Pelo outro lado, os fariseus, o mais rigoroso e o mais populoso no seu contexto, acreditava na tradição oral. É a partir desta briga interna pelo domínio do povo que surge a segregação entre eles. Veja como era um gráfico, se eu fosse usá-lo. Na cúpula, representando o sagrado, o limpo e os mais honrados, vamos usar o termo odierno, o alto escalão ou o alto clero, estava os saduceus. Os saduceus, eles oficializavam o culto, era o sagrado, era o limpo. No médio clero vinha os fariseus, no baixo clero estavam os levitas. Por quê? Porque os fariseus ofereciam sacrifício, os levitas eram responsáveis pela água. Isso aqui era serviço de levita, se fosse hoje, cuidar da roupa e do louvor. E abaixo da lista, abaixo tinha o povo da terra. Era aqui que havia segregação. Eles ensinavam que o povo da terra tinha que ser observado por conta da impureza. Então eles classificavam quem era impuro. Era quem? Impuro eram os analfabetos, porque eles defendiam que ser analfabeto não conhecia a lei, e se não conhecia a lei era maldito. O outro grupo era publicano e pecadores. Eles coibia de um judeu puro, conforme eles julgavam, entrar na casa de um publicano e de um pecador. Então veja que eles vão denegrindo, e ao lado norte era quase que impossível. Eles diziam que o povo do norte, ou seja, era impuro por conta da mistura da fronteira sírio-fenícia. Ou seja, só para os irmãos ter uma pálida ideia, salvo engano, mas pelo conhecimento da chegada, esta aqui, me corrijam, é a primeira cidade neste contexto de Minas, fronteiriça com São Paulo. Ora, é comum que até o dialeto não seja tanto como o de mais para frente. Talvez o nossa do paulista funcione aqui, talvez o ai do mineiro funcione na primeira cidade de São Paulo, por conta da fronteira. Então o povo do norte fazia fronteira com os sírio-fenícios, e então o povo do sul dizia que eles eram impuros. Por isso que Isaías diz: Galileia das nações, Galileia dos gentios. Era por conta da mistura. Então eles diziam que este povo do norte era impuro e não podia chegar o sagrado. Era isso que prevalecia, era isso que funcionava quando Jesus chegou. Um grupo brigando com o outro pelo domínio do povo e esquecendo aquilo que era realmente certo: a justiça, o amor e a equidade do reino. Então quando Jesus vem, conforme Isaías profetizou, é impactante. Os irmãos vejam que quando o anjo vai aonde? O anjo de Deus, ele não vai em Jerusalém, mas ele é enviado aonde? Em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia que não era nem vista no mapa. Aí o anjo vai na Galileia, na cidade de Nazaré, e aparece a Maria e diz: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo, porque no teu ventre vai nascer um
um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e ele vai restaurar o reino de Davi. Ele vai trazer justiça e equidade para todo o povo. Aí vejam que quando Jesus nasce na dinastia, houve uma guerra, porque Herodes o Grande fica sabendo, nasceu o rei dos judeus, a dinastia de Davi ainda está viva. Aí Herodes, em síntese, disse: é o rei, então mata todas as crianças de 2 anos para baixo, para eliminar a Jesus, mas não conseguiu. Jesus, depois que Herodes morreu, ele volta para ele volta para Galileia, ele vai para o norte. Então, quando Jesus completa 12 anos, ele vem para o sul fazer o que? A festa da Páscoa. Com 12 anos era o período da maior idade para um judeu, quando ele participaria de toda a solenidade. Então era nessa hora que existia o Bar Mitzvah na cultura deles. Por exemplo, ali tinha um jovem, chegou a hora da maior idade, ele agora pode frequentar as festas solenes. Então vamos examiná-lo, se ele é bom no conhecimento dos salmos, da lei e dos profetas e dos históricos. Então o jovem sentava diante da mesa, e quem estava do outro lado, o participando, os escribas, eram os doutores da lei, eram capacitados para esta sabatina. Então quando eles começam a sabatinar a Jesus, eles ficam assombrados. Quando eles faziam uma pergunta, Jesus na lata respondia e ainda dava a interpretação. A Bíblia diz que o queixo dos doutores caíam e eles diziam: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta sabedoria? Vejam, gente, que no conceito natural, Jesus aqui não era para voltar mais para ninguém. Ele agora, pela lógica, era para um mestre da lei chamar ele e dizer: você vai ser meu discípulo, você conhece demais, você é crânio. Mas, por exemplo, eu hoje tenho amigo que é tão superdotado quando adolescente, que já se tornava um doutor. A faculdade já mudava de série, porque ele tem conhecimento demais. Os Estados Unidos, como outros, quando encontram um superdotado, o governo pega, ele diz: não, esse aqui é nosso, esse é superdotado no conhecimento. Mas Jesus deu uma aula de autodidático. Mas quando perguntaram, ele é de onde? Ele é de Nazaré, é do norte. Então abafa, porque ele vem lá do norte e não tem futuro nenhum. Jesus passa 17 anos no anonimato, de 12 a quase 30 anos, ninguém fala nele. É aqui que a Bíblia diz que quando ele completa quase 30 anos, ele vai para o Rio Jordão. E quem estava no Rio Jordão? Aquele menino que sentiu o renovo, a restauração, ainda no ventre, chamado João Batista. A única vez que João tinha sentido a presença de João Batista foi no ventre. Quase 30 anos se passam, e João está batizando no Rio Jordão. De repente ele para o batismo. Quando ele para o batismo, ele começa a gritar: eis o Cordeiro de Deus, ele está entre nós, eis o Cordeiro de Deus. Ele é batizado, gente. O céu se abre. Deus diz: esse é o meu filho amado.
Nele vai estar a justiça e a equidade e o amor. A Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto, resiste às tentações de Satanás. Depois de tentado, ele volta para o interior, para Nazaré. E a Bíblia diz que ele começa ensinando nas sinagogas. A Bíblia diz que o primeiro sermão que Jesus fez, cheio do Espírito Santo, foi rechaçado. Porque ele pregou uma mensagem restauradora, que a justiça dos que existia, que podia fazer, não fazia. Ele chegou pregando dizendo: Deus me enviou para restaurar os corações tristes, para abrir os olhos do cego, para pôr liberdade dos cativos, dar esperança a quem não tem. E ele começa a ensinar. Quando a gente fala em evangelho nesse contexto, evangelho aqui é o conjunto de ensinamento de Cristo. Então agora expulsam ele de Nazaré e da sinagoga. Aqui você não prega mais. Você já pensou? Tem muita gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é glamour. Mas quanto mais cheio, filho, mais a madeira bate. Agora não queriam mais que ele pregasse. E ele precisaria. E agora ele forma uma equipe, gente, que ninguém acreditava. Ele vai atrás de pescador, ele vai atrás de trabalhador rurícola. Ele forma um grupo que iria disseminar esse evangelho. E todo do norte, todos. Segundo Flávio Joséfo diz que enquanto o sul ou o da Judéia menosprezava os do norte, por conta daquela rivalidade que eu falei, Jesus descobre qualidades neles que ninguém via. Primeiro era que eles eram trabalhadores. E Jesus sabia que para anunciar esse evangelho ia ter dia que o desânimo ia vir. Então ele precisava escolher alguém preparado com os lombos. E segundo, diz Joséfo, que eles eram patriotas. Eles davam a vida pelas terras que pertenciam a eles. E o Talmud diz que eles eram muito dados à honra. Eles valorizavam mais a honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam. Aí Jesus reúne esse povo e começa a ensiná-los este evangelho. Aí agora Jesus começa por onde? Pelo interior. Um casamento de pobre, que até vinho faltou em Caná da Galileia. Jesus vai com eles. Naquele dia Jesus transforma água em vinho. No outro dia só era o que dava na rua. Nunca aconteceu isso. Aí o que é que ocorre? A Bíblia diz que a partir daqui Jesus vem por Cafarnaum, tudo no norte. Jesus passa por toda a região da Galileia e os milagres aconteciam. Aí agora a notícia chega lá na Judéia, no sistema. O norte está virado de perna para o ar. Tem um profeta nazareno que está mudando tudo lá. O que é que está acontecendo? Porque lá no sul, no sistema, tinha anel, nada contra. Tinha diploma. Tinha seleção. Mas nada de novo acontecia. Só briga pelo poder.
Agora lá do meio da roça aparece um grupo pregando. E o que era que acontecia? Chegaram lá e disseram: o negócio está diferente. O que é que está acontecendo? Aonde ele está passando, o mudo está falando, está até cantando hino, o surdo está ouvindo. Ou seja, o mudo está falando, está cantando, o coxo está sendo levantado, o morto está ressuscitando, e ele está revigorando quem não tinha mais nada para ser ninguém. Aí o que é que eles fazem? Primeiro eles tentam fazer o quê? Pegar Jesus numa casca de banana. Ele não é tão bom assim. Veja que a Bíblia diz em síntese que geralmente eles usavam os peritos da lei. Perito é especialista em assuntos específicos. Os peritos chegavam para Jesus no meio do povo, queriam humilhá-los. Senhor, cheio de pose. Quando ele dizia mestre, era zombando. Mestre, qual é o maior mandamento? Aí veja que Jesus dizia: mas tu és mestre e não sabes? Ama o Senhor teu Deus sobre tudo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vai e faz isso. Eles baixavam a cabeça e diziam: disseste bem. Eles perdiam uma por uma. Aí agora vem o contexto. Quem está seguindo ele? Ele está arrestando gente do norte e do sul. Até os cirofinícios estão seguindo ele, os gregos. O poder e o nome dele ultrapassou as fronteiras. Então vamos denegrir a imagem dele. Como eles tinham poder sobre o povo, eles determinaram: é vergonha, era pejorativo. Qualquer pessoa que seguisse Jesus é miserável. E qualquer um que dizer que ele fez um milagre vai ser expulso do convívio da sinagoga. E isso começou a se espalhar. Como eles tinham o controle do povo, imagina a zoada que isso deu. Veja que só ralé era quem andava de dia com Jesus. Se alguém tinha um cargozinho maior, ia de noite procurar ele, com vergonha de aparecer de dia. O negócio foi tão grave que Jesus chamou-os e disse-lhe: vocês querem me seguir? Vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos. Vocês vão perder nome. Vocês vão ser chamados de povinho. Vocês vão ser detratados. Mas aquele que deixar tudo por causa de mim vai ganhar muito mais. Eu digo uma coisa a vocês: se qualquer um de vocês se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele no dia que eu voltar na minha glória diante do meu Pai. A tentativa dos grupos religiosos não fruiu. Agora aumenta mais. Aí quebraram as diferenças e fizeram um centrão. Saduceus e fariseus se uniram com um objetivo. Qual? Agora não é mais prender, agora é matá-lo. A Bíblia diz que eles se uniram, porque se matar esse Jesus, acaba com tudo isso. Ninguém vai ter mais coragem para segui-lo, porque ele vai estar morto. E investiram pesado, gente. O plano foi tão bem feito que na noite que prenderam ele, todos, até os mais íntimos, fugiram. O mais íntimo ficou de longe. Naquela noite, o que bateu no peito e disse: eu estou pronto para ir até a morte, 3 vezes disse que não conhecia, até espraguejar. Ele é bem.
mas não se escondeu. Por isso que a mulher dizia: tu parece com ele, você fala como ele fala. Diga para quem está ao seu lado: se um dia você ficou perto de Jesus, não adianta se esconder. Aonde você for vai ser descoberto. Prende-o. A Bíblia diz que os discípulos dissiparam-se. O primeiro dia foi fatal. Chicotearam, massacraram. Tudo para quê? Para atemorizar os que vinham. Porque diz a lei, a história, que a função maior de um discípulo não era só ser aprender, era ser igual o seu mestre era, ou maior do que ele. Então eles dilaceraram Jesus para quê? Para tirar a esperança. Se a gente massacrá-lo, ninguém vai ter mais coragem. O segundo dia, doloroso, porque a notícia se espalhou: já está sepultado, já fecharam o túmulo, já colocaram o lacre de Roma, ninguém pode mais abrir. Ele morreu. Eu já disse e volto a dizer, uma das coisas que me impactaram nesse ano foi a notícia que surgiu no mês de março. Me impactou muito quando uma escola de samba no estado de São Paulo, famosa, trouxe para o sambódromo isso aqui: a morte, o inferno e Jesus. Então, quando eles fizeram o enredo no sambódromo, e a televisão em rede mundial transmitindo, quando eles terminaram o enredo, Jesus continuou caído, e a morte cantando, pulando, mas o inferno. E isso se espalhou. Quando eles terminaram, a maior emissora do nosso país chamou o organizador e o intérprete para dar os parabéns. E quando foram parabenizados, o organizador bateu no peito e disse: alcançamos o nosso objetivo. A notícia que está correndo é essa: a morte e o inferno venceram a Jesus. E isso se espalhou. Mas eu queria que você enchesse o peito de ar, olhasse para quem está ao seu lado e gritasse: é fake news. Porque na manhã do terceiro dia, a pedra estava revolvida, o lacre estava quebrado. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Adore, 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 adore. Quando Jesus ressuscita, gente, coloca o tema aí, por favor. Quando Jesus ressuscita, tinha um grupo desanimado, sem vigor. Tinha um grupo que desistiu. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz é reanimá-los. E para restaurá-lo, revigorá-lo,
tinha que ir atrás de um por um. O que me impactou nessa mensagem é que a Bíblia diz que quando deu o terceiro dia, 2 discípulos, chamados discípulos de Emaú, Cleópatas e outro, arrumaram as malas, perderam o vigor e disseram: vamos desistir. E partiram para Emaús, pegaram a estrada, sem vigor e desanimado, desfortalecido. Jesus, gente, depois de ressuscitado, isso é que é um rei de amor e justiça. Ele coloca o pé na poeira de novo, para revigorar esses 2 discípulos desanimados. Quando ele entra na estrada, ele vai na conversa. Os discípulos estavam descendo a madeira nele, e ele diz: o que é que vocês estão falando? Olha, por acaso é tu o único estrangeiro por aqui, estrangeiro? Tu não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Quais? Sobre Jesus do Nazareno, como um homem poderoso em obra, usado por Deus, como o nosso sacerdote e a nossa lei mataram ele, e a gente pensava que era ele que iria nos resgatar. Já é o terceiro dia, se bem que algumas mulheres disseram que viram ele vivo, mas e Jesus vai ouvindo. Deixa eles falarem. Quando eles falam, Jesus começa a pregar. Oh, como é difícil. Vocês são duros de coração. Vocês não percebem que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Aí começou a pregar de Moisés até a ressurreição. Quando vai terminando de pregar, o sol declina. Aí eles chegam em Emaú, os discípulos de Emaú entram para a cidade, para a aldeia, e Jesus passa direto. Aí eles gritam: moço, já é tarde, o dia já foi embora, é perigoso andar essa hora. Fica esta noite com a gente, amanhã o senhor vai. Aí Jesus aceita o convite, constrangido, e entra na casa. Quando ele chega em casa, diz: tens alguma coisa de comer? Temos pão, traz, por favor. A Bíblia diz num detalhe, só um detalhe: no partir do pão. No partir do pão, diz a história que quando ele pegou o pão que partiu, os 2 viram o buraco do grampo no punho dele, olharam para o outro e disseram: é o mestre, é o mestre, é o mestre. Quando olharam para frente, ele não estava mais, é o mestre. Por isso que quando ele falava, o nosso coração pegava fogo, queimava por dentro. Perderam o medo, arrumaram a mala, foram revigorados, levantaram a cabeça, e na mesma noite voltaram para Jerusalém e chegaram onde estavam os outros, gritando: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele vai atrás de um por um, gente. Só não revigorou a Judas porque Judas se perdeu. Ele vai atrás de um por um. Ele não deixa ninguém para trás. Uma das coisas que eu achei lindo, pastor, é que um amigo meu do soldado americano, que já participou de guerra no Afeganistão, e ele comigo na minha casa, eu também fui na casa dele. Temos uma amizade íntima de irmãos. E eu questionei-o: qual é a coragem de vocês ir para a guerra, meu Deus? Ele disse: Bento, o segredo não está na guerra, está no treinamento, na preparação. Mas como? Quando nós saímos para a guerra, é que o nosso treinamento é mais duro do que a guerra. E lá nós somos catequizados a morrer por 2 coisas. Primeiro, a pátria.
Segundo, o companheiro. A gente não pode, coronel, deixá-lo para trás. Ele disse: tem hora, Genival, que a gente está no campo de batalha e a gente vê um companheiro pisar num campo minado, e a bomba explode e joga ele para cima. Quando ele cai, já cai sem as duas pernas. Aí o pensamento não presta mais para nada. Mas a preparação, o treinamento diz: ainda está respirando? Tá, coloca no ombro. Dá uma olhadinha para esse crente que está ao teu lado. Diz: ô crente, eu não quero nem saber como você chegou aqui, mas se depender de mim, você não vai ficar para trás. Você vai sair revigorado nesta noite. Jesus revigora um por um. E depois que Jesus é assunto os céus, agora é eles que assumem. Veja que o revigoramento foi tamanho que ninguém conseguia pará-los. Agora o sistema, eles são indoutos, são ignorantes. É fácil pará-los. O fogo não conseguiu pará-los. As cadeias não desanimaram eles mais. Chicoteados, mas pregando esse evangelho com coragem, com vigor, com ousadia. Aí usaram o conhecimento. Eles não sabem nada. Vamos usar a lei. Já que a gente não pegou o mestre, a gente para eles pela lei. Aí é quando aparece doutor Saulo, formado em direito, filósofo, conhecedor do mundo grego, romano, exímio orador, que debatia com os gregos, e para ganhar de um grego em oratória precisava ter cabedal. Aí o mestre Gamaliel diz: esse é o cara. Se precisa de alguém de conhecimento para parar essa raça, é esse aqui. E Paulo entra com todo o cabedal, machucando, prendendo. Mas a Bíblia diz que os irmãos, alguns desistiram, mas a maioria não parava. Fugiram de Jerusalém, mas por onde passava não tinha vergonha de pregar esse evangelho. Veja que o impacto foi tão grande que eles sacudiram Samaria, chegaram em Damasco, viraram Damasco de perna pro ar. Aí Paulo, com raiva, soube, pediu a autoridade judicial, sacerdotal: vou em Damasco, vou trazer preso um por um. Pegou a escolta policial e vai a Damasco. Vou conjecturar, a notícia já chegou: doutor Saulo está vindo aí. E quando o doutor Saulo entrava, era recebido com honra de estado, tapete e os soldados para recebê-lo. Quando estava tudo preparado, antes dele chegar em Damasco, um facho de luz, ao meio-dia. Eu acho lindo, Diego, que a história diz que no meio-dia o sol consegue gerar muitos 15 milhões de graus Celsius. Em qualquer continente, a força maior do sol é o meio-dia. A Bíblia diz que ao meio-dia, na maior potência do sol, não foi nem a glória toda, foi só um facho de luz que brilhou mais do que o sol. O doutor caiu e já levantou dizendo: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus. O homem que estava sendo esperado, com recepção de chefe de estado,
agora já entra rebocado. Cego, crente, jejuando e orando. Não entra pela porta principal. E quando a notícia se espalha, sabe quem agora se juntou? Os miseráveis. A nossa carta na manga. Doutor Saulo agora é crente. Evangelho não é glamour, gente. A palavra fortalecimento e revigoramento é por conta disso aqui. Tem muita gente na nossa geração, eu estou falando isso porque estou pregando no Congresso Jovem, que acha que evangelho é glamour. Hoje nós nos tornamos fonte de renda para muitas mídias. Vocês não sabem o quanto eu sou assediado para me vender. Tu não cobra para pregar, gente. Na altura que tu tá, uma noite é 5 mil, facinho. É 30% para nós, 70% para você. Eu digo, não posso não. Mas por quê? Porque os meus pais que vieram antes de mim, eu sou fruto deles. E eles não tiveram a honra que eu tenho. Era tomate, era ovo na cara. Mas eles não tinham vergonha de falar desse evangelho. Muitos iam evangelizar com banana verde na bolsa. Comia, dava tempo amadurecer sem voltar para casa. Ele sai jogado pelo um buraco no muro. Tá pensando que teve moleza? 14 anos. Que horas? Me ajuda aí. Ele é jogado pelo um buraco. 14 anos sem história. Quando ele reaparece, é quando a cidade de Antioquia é sacudida pelo poder do avivamento. Antioquia da Síria. Agora ele é chamado por Barnabé. E o Espírito Santo chama para a primeira viagem. Até a cidade de Antioquia da Pisídia. Estava tudo bem. Algumas aflições. E João Marcos desanimou, desfaleceu e perdeu o vigor. E voltou. Em Antioquia da Pisídia são expulsos. Eles podiam desistir, mas não desistiram. Parte para a região licaônica, tudo na Galácia, Icônio, Listra e Derbe. Em Listra era hora dele ser ovacionado, era hora de abafar. Vendo que o homem tinha fé para ser curado, gritou: levanta e anda. O homem levantou. Aí o povo aplaudia. Mercúrio, Júpiter desceram entre nós. Os deuses estão entre nós. Não, gente, não foi a gente não. Esse homem está de pé, não é a gente não, é Jesus. O chicote bateu. A Bíblia diz que ele apanhou tanto que foi arrastado para fora da cidade porque pensavam que ele já tinha morrido. Os irmãos souberam, correram para lá, talvez assopraram, ajudaram. Ele levantou, o sangue correndo lá, mas ele não desistiu. Um desses homens vão pegar força, gente. Como a gente desiste fácil. Na segunda viagem, ele descobre este grande personagem jovem chamado Timóteo. Ele circuncida Timóteo, coloca Timóteo na comitiva. Timóteo faz parte da primeira viagem para a Europa,
depois da visão de Troade. E nessas viagens, Timóteo viu Paulo ser chicoteado, ser preso em Filipe. Mas chicote nas costas dos outros, não é? A gente não sente. Agora Paulo volta para a Ásia e deixa Timóteo responsável pelo centro comercial na cidade de Éfeso, uma igreja. E Timóteo fica tomando conta da igreja. Ele volta para a Europa e deixa Timóteo tomando conta. Começou a ensinar Timóteo. Mas a Bíblia diz que agora Timóteo começou a sentir na pele as aflições desse evangelho. Timóteo agora começa a sentir na pele que evangelho não é glamour, não é fama. A Bíblia diz que 2 crentes afastados da igreja, mas dentro da igreja, chamado Irmineu e outro Fileto, começaram a desanimar o menino. Começaram a dizer: esse menino não sabe de nada, porque ele pregava sobre arrebatamento, sobre a ressurreição, e eles terminavam o culto, saía dizendo os irmãos: esse menino é besta demais, não sabe nada, a ressurreição já aconteceu. E a Bíblia diz que com isso, alguns crentes deixavam de ir para a igreja, desviavam da fé. E Timóteo foi desanimando, perdendo o vigor e querendo desistir. Chegou um ponto que Timóteo não tinha mais coragem de pregar a verdade, porque ninguém queria ouvir. Aí Paulo escreve da prisão de Roma, sabendo que esses danadinhos estavam desanimando Timóteo, e Timóteo precisava de uma injeção. Aí ele começa a escrever: filho, não tem vergonha do evangelho, não. Não tem vergonha do testemunho de Jesus. Mas como fortalecer? Se o Jesus que eu prego, que ressuscitou, estão contradizendo, dizendo que não ressuscitou. Se o meu pai na fé está preso, chicoteado, que autoridade eu tenho? Aí ele escreve a segunda carta: filho, eu sei a fé que há em você. Você não tem uma fé fingida. É a mesma fé que habitou na tua mãe, na tua avó. E eu sei que existe em você. Eu estou te escrevendo por esse motivo, filho, para te dizer um negócio: desperta o dom de Deus que há em você, porque dentro de você tem um potencial maior do que o que está com eles. Quando eu impus as mãos sobre você, o Espírito Santo tomou conta de você. E o Espírito de Deus não é espírito de medo, mas é de coragem. Parte para cima, parte para cima. Porque nos últimos dias não vai ser fácil pregar a verdade, porque o povo não vai querer ouvir. Eles vão dar mais prioridade aos filósofos com as suas fábulas, porque a verdade do evangelho vai comichar nos ouvidos e eles não vão querer ouvir. Mas meu filho, independe disso, eles querendo ouvir ou não querendo, prega a verdade, não tenha vergonha, doa em quem doer, prega a verdade, não se venda. Essa palavra foi tão forte que Timóteo não foi mais o mesmo. Timóteo levantou a cabeça, a igreja encheu de novo. A tradição diz que ele morreu a paulada, mas não parou mais de pregar este evangelho. O que o senhor quer dizer, pastor? É os dias que nós estamos vivendo. Estão nos bombardeando de todos os lados. Eu conheço lugares que já não pode mais dar glória à Assembleia de Deus, porque escandaliza, já é vergonha. Eu estava num congresso missionário e comigo estava um dos maiores reitores da faculdade evangélica do Brasil.
E ele disse que cerca de 75% da nossa juventude que ingressa no curso superior, quando termina o curso, perdeu a fé, com vergonha do Evangelho. Estão nos chamando de povinho, porque agora em alguns lugares é vergonha andar com a Bíblia. Tem gente que já anda com o celular no bolso porque não quer mais andar com a Bíblia, porque é vergonha. Mas eu estou nesta noite em um pautar, em um congresso, que uma geração que ainda pode dar glória a Deus. Eu estou pregando desta noite para uma geração que ainda pode ouvir línguas estranhas. Eu estou pregando esta noite para uma geração cheia de Deus, que ainda pode se ouvir profecia, que ainda acredita que Jesus pode batizar com o Espírito Santo ainda esta noite. Dá para ouvir o barulho dessa geração? Dá para ouvir o barulho de línguas estranhas dessa geração? Dá para ouvir, dá para ouvir. Enquanto estão dizendo que a gente é povinho, aí é que o Espírito Santo gosta. O Espírito Santo está batizando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, o milagre está caindo. Ainda tem uma geração que não se vende. I just go to my saints, I see. I didn't belong. I don't go right, I say. I do regulate yourself at your Olympia Hotel. It's a break of seat of power, I say. I think go here, and you go lumber to get your chocolate out, you don't show. A minha glória está invadindo este santuário. Os meus passos estão invadindo este santuário. Eu estou levantando esta geração, um avivamento, um revigoramento. Eu estou fortalecendo esta geração. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Pega, incendeia quem está ao teu lado. Incendeia quem está ao teu lado. Não tenho vergonha de falar línguas estranhas. Eu não tenho vergonha do testemunho de Jesus Cristo. Eu sou pentecostal. Ainda existe Timóteo. Deixa eu ver a mão dos Timóteos do século 21. Ainda tem Timóteo. Ai, desperta, fortalece-te no Senhor. Fique de pé, por favor. Aqueles que podem. Pastor Paulo, eu sou vice-presidente de um campo de 6.000 membros. Eu quero pedir sua permissão para interagir com a igreja. O pastor me permitiu. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele aí, se você pode. Me ajuda aqui, companheiro. Há um respeito hierárquico. Me ajuda aqui, pastor Ronaldo.
Vira para ele assim, olha para mim não, olha para ele, nos olhos dele, nos olhos dela. E diga: não estou nem aí como você chegou nesse congresso. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair fortalecido, vou sair revigorado. Diga: me faz um favor, se depois desse congresso tu encontrar alguém aqui da besta por aí que pensou que eu ia desistir, que pensou que eu ia ter vergonha do evangelho, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu vou sair pegando fogo. Eu não tenho vergonha do evangelho de Jesus. Eu não tenho. Abraça ele. Recebe vigor, recebe vigor, recebe vigor. Você que desistiu? Cadê você que cantava e parou? Cadê você que evangelizava e parou? Cadê você que pregava e parou? Cadê você que adorava e o sofrimento te fez parar? Eu quero te trazer de volta hoje em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa para voltar? Cadê a primeira pessoa para recomeçar? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê você? I'd like Shira. I'd really go outside. I'd like a share. Diga lembra o seu de vazão. I'd like o rei outside. O Espírito Santo está te dando uma língua diferenciada. Like real outside. E através desse mistério Ele está renovando muitas vidas. Raiz, eu sei, replicou te afasta. A primeira vida está aqui, cadê a segunda? Cadê a segunda vida para Jesus? Ajuda ela, ajuda ele. Rompe a multidão. Ajuda ela, não deixa ela para trás. Diga para ela: se depender de mim, você não fica para trás. Ela pode estar aí pertinho de você. A segunda está chegando, cadê a terceira? A terceira está aí juntinho de você, ajuda ela. Coloca ele, coloca ela no ombro. Ela foi ferida.
Glória a Deus. Vem aqui para frente. Cadê a terceira pessoa? Vem aqui. A quarta pessoa. A quarta pessoa. Aleluia. A quinta pessoa. A quinta pessoa. Aleluia. A sexta pessoa. A sexta pessoa. Ao mistério de Deus nesse lugar. A sexta pessoa. Aleluia. Aí dá tempo. A sexta pessoa. Olha, estou encerrando. Ali bem-vindo a sexta chorando. Aleluia. A sétima pessoa. A sétima. A sétima. A sétima. Bem-vindo lá. A oitava pessoa. A oitava. A oitava. A oitava. A oitava pessoa. Vem. Das galerias, bem-vindo a décima aqui, ó. A 11ª. A 11ª pode ser da galeria. O milagre é hoje. A 11ª. Aleluia. Ainda há tempo. 11ª. Ainda tem lugar. Ainda tem lugar. A 11ª, vem. Aleluia, vem. Aleluia. A 11ª. Não saia não. Saia com a tua bênção nesta noite. A 11ª. Ali vem vindo chorando. Aleluia. Vem chorando. O meu irmão, abraça ele, entrega ele aqui. Aleluia. A 12ª. A 12ª. Há um mistério de Deus. Estamos encerrando a alma de espírito nesta noite. Mas o Senhor quer te salvar. Quer mudar a tua vida. Ali vem vindo. Aleluia. O mistério de Deus. A 13ª. A 14ª. A 14ª. Tá vindo a 14ª ali, ó. Não. A 14ª. A 14ª. Eu quero orar por essas vidas. Aleluia. Nós temos 25 igrejas dentro de Poços de Caldas. Quase todas as regiões nós temos igreja. Aleluia. A sede é na Rua Major Martim Mourão, número 75. Eu estou vendo lágrimas aqui neste lugar. Eu estou vendo lágrimas aqui neste lugar. Eu quero que essa multidão, que essa mocidade, que a alma desmigue, estende as mãos sobre essas vidas. Que a alma desmigue, estende as mãos sobre estas vidas. E eu queria, irmão da alma de POC, para anotar os nomes dessas pessoas. Aleluia. Aqui está vindo mais um, ó. Glória. Aleluia. Há mistério nesse lugar.
Nós glorificamos o teu nome nesta noite. Por o Senhor dar vida nesta noite a essas pessoas que aqui chegam. Para o Senhor transformar essas vidas. Para o Senhor libertar. Para o Senhor mudar. Olha aqui, moço. Olha aqui para mim. Jesus quer libertar a tua vida. A vida de vocês nesta noite. Jesus quer mudar a tua vida nesta noite. Aleluia. Eu creio agora, Senhor, numa restauração. Eu creio agora numa mudança de vida. Eu creio agora numa libertação. Em nome de Jesus, liberta. Escreva o nome do livro da vida e dai a bênção e dai a vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ali tem. Acompanhe aquelas jovens e senhoras ali. Estarão anotando o nome de vocês. Para nós fazermos isso. Abaixa o som um pouquinho. Eu, como pastor da igreja, hospedeira, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos da Umadesmig. Quero agradecer a Deus pela tua vida, Paulo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pastor Orlando. Quero agradecer a Deus, aleluia, pela sua vida, aleluia. Quero agradecer a Deus pelo nosso patriarca que está aqui, pastor Edgar. Quero agradecer a Deus por cada companheiro que se faz presente. Quero agradecer a Deus por cada jovem da Umadesmig que sai desta noite diferente desse lugar. Sai diferente desse lugar. Quero agradecer a Deus pela orquestra, pelo maestro Samuel, Anderson. Quero agradecer a você, meu filho, pela toda a equipe que trabalhou, aleluia. Agradecer a tua esposa, a tua filhinha. Quero agradecer toda a equipe que trabalhou, que se empenhou para que se realizasse a Umadesmig. Muito obrigado. Obrigado, pastor Paulo, que o senhor chegou aqui. Eu não sabia o projeto de Deus. Obrigado, pastor Orlando. Aleluia. Nosso patriarca já desfrutou de muitos, mas eu estou feliz por isso. Amém? Meus amados irmãos, vamos ficar em pés. A nossa gratidão a Deus, nossa gratidão a toda a liderança. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, nosso bendito Consolador, seja conosco, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Terminado, aleluia. Nós passamos dias maravilhosos aqui em Poste Caldas. Fomos muito bem acolhidos pelos irmãos aqui, pastor Paulo, presbítero Anderson e toda a equipe. Deus manifestou o seu poder, saímos daqui fortalecidos e revigorados, e essa Umadesmig ficará guardada nos nossos corações. Em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos os telespectadores. É indizível o privilégio a mim de poder, tanto pela primeira vez, estar em Poços de Caldas, como participar desse congresso maravilhoso. É impactante, isso que nos motiva a continuar pregando, ver uma geração em pleno século XXI comprometida com o Evangelho. É mais que gratificante. Então isso eleva o meu agradecimento ao pastor Paulo, ao pastor Ronaldo, ao Anderson, por toda esta organização, e parabenizo esta juventude. É uma palavra de motivação para que não desistam, porque o Evangelho não muda, ele é o mesmo, só depende de nós pregar a verdade e Deus faz o resto. Deus abençoe o pastor, um ótimo retorno, muito obrigado.
Meus irmãos, é maravilhoso, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele proporcionou nesses 3 dias de festa. Foram 3 noites impactantes da palavra de Deus. Eu acredito que muitos jovens saíram daqui, saíram fortalecidos e revigorados, inclusive eu. Uma benção, só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Esse é o objetivo principal, né? O objetivo principal é nós termos salvação de almas. Quando há uma salvação de alma, há uma grande festa no céu. Então nós hoje tivemos aqui 15 pessoas, se eu não me engano, aceitando a Jesus como Salvador. Essa é a maior alegria, é o maior presente que nós podemos ter, são pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Amém, Deus abençoe. E 2020, Lavras? Amém, 2020 nós estaremos aí em Lavras. Faremos o possível para estar em peso. Já através desse vídeo, convoco todos os jovens do nosso campo para retribuir a Lavras o que eles fizeram. Eles estiveram com 10 ônibus aqui, né? E nós temos que ir lá em peso. Em nome de Jesus, já convoco desde já a toda a liderança do nosso campo para estarmos lá adorando a Deus em Lavras em 2020.